estávamos observando, os profetas, antes de tudo, eram teólogos e só em segundo lugar, mestres e orientadores morais. Como Isaías, todos eram pecadores que alcançaram misericórdia e obtiveram perdão, graças ao poder divino nele manifestado. Depois de pregar em Deus, a sua principal missão era a de convencer os homens de que eram pecadores, que deviam arrepender-se e deixar-se guiar pelo caminho da justiça. Por isso, as obras dos profetas não se apresentam como tratados sistemáticos, tal como os dos moralistas gregos. A doutrina dos profetas era de caráter acidental. Ocorria conforme os acontecimentos. Era apresentada conforme os acontecimentos. A doutrina dos profetas era de caráter acidental. A maior parte das vezes apresentada negativamente, usando os exemplos negativos na descrição e na denúncia do pecado do povo. São, todavia, numerosos os casos de afirmações positivas. Por exemplo, em Miqueias capítulo 6, versículo 8, onde se reúnem os principais deveres a cumprir. Ao tratarmos do aspecto moral de um corpo de doutrina, é costume considerar o que se entende por sumo bem, ou ideal, por virtude e por dever. Observando a doutrina moral dos profetas, fácil será verificar que o sumo bem é apresentado sob várias formas na doutrina dos profetas. Umas vezes parece ser conhecimento de Deus, outras a justiça ou a graça divina concedida aos injustos. Seja como for, há uma relação íntima entre todas estas formas. Sem o conhecimento de Deus, não é possível a justiça. Ora, enquanto a justiça implica a ideia do comportamento do homem perante o seu semelhante, na doutrina pagã não passa de uma virtude de fundo muito variável, varia muito o conceito de justiça na doutrina pagã. Mas nos profetas tem um sentido religioso. A justiça para com seu semelhante vem de um relacionamento sadio com Deus. Ser justo é obter um voto favorável no tribunal de Deus, segundo os profetas. Em alguns casos, a palavra chega quase a ter o significado de prosperidade. Daí o condizer com o sumo bem. Quem vem a ser a graça divina? Quem vem a ser a graça divina? Ou seja, uma bênção não só espiritual, mas também material para o justo. O pecado é que impede de se procurar e atingir o sumo bem. O profeta Isaías chega a dizer que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o pecado faz divisão entre o povo de Israel e Deus. O pecado é que impede de procurar e atingir o sumo bem, afeta o culto e a conduta dos povos, conduz à idolatria, afasta as almas do caminho do bem, apontado pelo Senhor. Entre as personagens de maior destaque, merecedoras de uma especial censura
devido aos pecados cometidos, constam-se reis, políticos, sacerdotes, falsos profetas, comerciantes e chefes de família. Passemos agora a enumerar os principais pecados a que se faz alusão com frequência. Os profetas fazem alusão com frequência. Pecados do culto de adoração. Esses pecados incluem a idolatria e todas as práticas que com ela andam associadas. A negligência no não cumprimento dos deveres do culto, ou então uma atenção externa com prejuízo do espírito da lei. O que os profetas condenam é a adoração puramente externa, ritualística, que traz prejuízo, que oculta, que ofusca o verdadeiro espírito da lei de Deus. Nós vemos isso em Malaquias, capítulo 1, versículo 13, e em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Temos também os pecados de orgulho. Estes conduzem à descrença e à indiferença em relação às ordens do Senhor. Originalmente, nos tempos difíceis, uma confiança ilimitada nos chefes políticos, o pecado de orgulho, confiar no próprio homem, confiar nos chefes políticos e no poderio das nações, com desprezo absoluto do poder que vem do alto, como vemos no capítulo 13 de Jeremias, em Isaías capítulo 9, versículo 9. Temos também os pecados de violência e opressão. Os profetas defendem a causa das classes desprotegidas, os pobres, os órfãos, as viúvas, os escravos, e falam contra a prepotência dos ricos e dos poderosos. Ou seja, falam contra os pecados de violência e opressão. Temos também os pecados de luxúria e de intemperança. Esses pecados, a luxúria e a intemperança, por um lado levam ao não cumprimento dos deveres. Pode levar ao completo afastamento dos deveres implícitos na relação entre Deus e o seu povo. Por outro lado, eles podem incapacitar os homens de os cumprir devidamente. Não deixam de cumprir, mas também não cumprem devidamente por conta dos pecados da luxúria e da intemperança. Temos também os pecados de mentira e de impureza. Pelo primeiro, o da mentira, desaparece a confiança política, comercial e social. Pelo segundo, o pecado da impureza, arruinam-se os fins da vida familiar. Ou seja, o pecado da impureza agride a célula máter da sociedade, que é a família. Segundo os profetas, as virtudes máximas dos crentes resumem-se a três: o arrependimento, a fé e a obediência a Deus. O arrependimento que os profetas tanto pregam, implicando o conhecimento do pecado, supõe um pesar por havê-lo cometido. Os profetas procuram levar as pessoas ao conhecimento do pecado, ao reconhecimento daquilo que fizeram, que desagradou a Deus. E eles também buscam criar nos seus ouvidos um pesar por ter cometido o pecado. E ao mesmo tempo,
obriga o homem a voltar-se para o bom caminho de Deus, a mensagem dos profetas, enquanto se desvia do caminho da iniquidade. A confiança em Deus é a fonte de energias para o cumprimento do dever. E guia nas horas incertas, o conforto nas horas tristes e a prosperidade da vida espiritual. O conhecimento de Deus, segundo os profetas, como aquele que executa a paz, a justiça e a bondade na terra e se compraz nessa execução. Ele faz porque lhe agrada fazer. É o que se recomenda acima de tudo, como vemos em Jeremias capítulo 9, versículo 24. Em seguida, lembra-se que a prática da justiça, da misericórdia e da humildade, conforme vemos em Miqueias capítulo 6, versículo 8, deve ser também do agrado do homem. O homem deve agradar-se em praticar a justiça, em ser misericordioso, em ser humilde. Ele deve também agradar-se de obedecer a Deus, de obedecer à vontade de Deus. Quanto aos deveres a cumprir, podemos resumir a doutrina dos profetas com as palavras de Malaquias, que são o fecho do Velho Testamento. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Vejamos Malaquias capítulo 4, versículo 4. Portanto, nessa aula nós buscamos reconhecer a importância dos livros proféticos para a teologia, que são bastante importantes. Buscamos analisar os temas teológicos dos livros proféticos, encontramos a teologia propriamente dita, a teontologia, quando analisamos a natureza de Deus segundo a mensagem dos profetas. Encontramos a amartiologia, quando falamos do pecado do homem, ou seja, analisamos alguns temas teológicos dos livros proféticos. E durante essa análise, nós já percebemos, nós já obtemos uma aplicação prática dos livros proféticos. Nós vamos orar para o encerramento. Que Deus os abençoe, leiam o vosso material didático, façam as atividades e até o nosso próximo encontro. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos por tudo quanto aprendemos nesta aula, Pai, e que nós possamos colocar em prática na instrução da sua igreja e na nossa própria vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.